Olá, a gente conversa hoje com o deputado Amarildo Cruz, que vai conduzir a audiência pública, que vai debater a questão da hanseníase. Vamos lembrar um pouco, deputado, em junho a Casa deu o pontapé inicial nessa discussão. Vamos lembrar as pessoas por que debater esse assunto, qual é a necessidade, qual é o grande foco da audiência, por que essa discussão vem para a Casa de Leis? Cláudia, nós temos essa discussão sendo feita nacionalmente hoje. Existe um movimento chamado MOHAN, que é o movimento que organiza todos os portadores e os filhos, os familiares de portadores de hanseníase no Brasil, para que essas pessoas possam ser indenizadas, possa ser feita uma reparação em função da forma como o Brasil tratou essas pessoas ao longo do tempo. Durante muito tempo, até 1986, foi política de governo, por exemplo, você separar os portadores de hanseníase dos seus familiares. Lógico que isso trouxe consequências enormes na formação dessas famílias. Você tem muita gente que cresceu, né? Tem muita que nasceu e logo ao nascer já foram separados dos pais e cresceram sem os familiares, sem a presença do pai, sem a presença da mãe. Porque anteriormente, antes da cura, o Estado tratava com isolamento, com medo do contágio da doença. E então isolava-se o portador num determinado lugar e os familiares estavam longe desse portador da doença para que não houvesse o contágio. E aqui em Campo Grande, principalmente, no Mato Grosso do Sul, mas principalmente em Campo Grande, nós temos um centro, que é aqui o Hospital São Julião, que até hoje trata o Educandário Getúlio Vargas, que era onde abrigava os familiares dos hansenianos. E durante muito tempo essa política de Estado perdurou. E levantamentos feitos por esse movimento aqui na nossa capital, no nosso estado, MOHAN, identifica mais de 1.500 famílias no nosso estado que até hoje são afetadas não só pela hanseníase, tem vários que são portadores da doença ainda, mas estão sendo tratados. Hoje a doença tem cura através de um tratamento, mas que tem todo esse histórico lá de trás, né, dos portadores da doença que foram separados dos familiares e que tiveram aí consequências para a vida dessas pessoas muito nefastas, muito ruins. Os portadores de hanseníase, hoje o Estado brasileiro já indeniza essas pessoas. Aqueles que sofreram lá atrás essa política de discriminação. Então, o governo brasileiro, a partir de 2007, criou uma lei, identificou essas pessoas recebem uma pensão especial por conta disso, os portadores. O que nós estamos fazendo e debatendo agora, organizando e reivindicando também um tratamento diferenciado por parte do governo brasileiro, os filhos dos portadores, que esses nós entendemos também que precisam ser indenizados porque sofreram também a consequência dessa política de Estado que num determinado momento tirou do convívio familiar sem ter a necessidade, porque até 1986 já existia o tratamento, já existia a cura, mas o Estado brasileiro achou mais fácil até aquele momento separar, com medo do contágio e consequentemente essas pessoas cresceram, nessas em torno de 1.500 famílias só aqui no nosso estado, os filhos que cresceram longe dos pais, longe das mães, e logicamente isso teve impacto na vida de cada uma dessas pessoas e nós, com o MOHAN hoje, que é o nosso parceiro, nós estamos fazendo essa audiência pública, nós estamos debatendo para que a gente possa organizar essas famílias aqui no Mato Grosso do Sul com vistas a essa reparação que nós estamos pleiteando. Deputado, como a audiência colabora nesse processo, a gente sabe, né, da proposta que está no Congresso para a indenização dessas famílias? Como é que a audiência de Mato Grosso do Sul, junto com o MOHAN, pode contribuir nesse processo? O que deve ser encaminhado, quais as propostas, por que as pessoas, esses familiares, são convidados a participar? Glaucia, primeiro porque é preciso identificar e organizar essas pessoas. Nós temos aí um levantamento da Secretaria de Saúde do Estado que identifica que
aproximadamente 1.500 famílias no estado, a grande parte delas aqui em Campo Grande, e nós precisamos fazer essa audiência pública, primeiro, para organizar essas famílias, para trazer essas famílias, para debater o tema, para dar para essas pessoas a informação e o conhecimento do que está sendo feito em termos de Brasil, dessa política que está sendo desenvolvida, para que essas pessoas possam, logicamente, acompanhar o desenrolar dessa questão, perceber que está sendo feito um movimento em defesa de direitos seus, né, que o Estado brasileiro tem essa preocupação de fazer essa reparação, a exemplo dos portadores, que já foi feito essa reparação com o pagamento dessa pensão, e para poder deixar o movimento organizado aqui no Estado, porque o Mohan é um movimento permanente, ele não está organizado apenas para audiência pública ou apenas para poder atingir o objetivo da indenização para os filhos dos rancenianos. O Mohan é um movimento também que ele está organizado na maioria dos estados. Mato Grosso do Sul é um dos últimos estados que está organizando o movimento, no sentido de acompanhar todas as políticas públicas, principalmente que o Estado vai desenvolver e tem desenvolvido com relação a esse público, aos rancenianos, aos portadores da doença, e, consequentemente, aos familiares também. Ainda tem muito preconceito com relação aos rancenianos. Não é de longe que as pessoas falavam, olha, a pessoa que tem lepra, não pode ficar perto, tem que sair de perto, senão é contagioso, você pode ter um membro, um dedo, um braço. As coisas que não é verdade, é muita desinformação, e o movimento também se preocupa muito em criar as condições para que as pessoas possam fazer o tratamento adequado, e possam se curar. A cura existe. O que precisa ser feito é um tratamento adequado. Tem muito caso de pessoas que iniciam o tratamento e não terminam. Então, o Mohan, na verdade, ele é um movimento que se preocupa com o controle e, quem sabe, e tem que ter isso como objetivo, de você acabar com a doença. Não ter mais casos da doença no nosso país. É um objetivo a ser perseguido. Tem países que já superaram isso, já deixaram para trás essas marcas da hanseníase. No Brasil, é um país que teve, sempre foi muito afetado por esse tipo de doença, logicamente que tratou isso de uma maneira equivocada num determinado momento. Isso gerou consequências que hoje nós estamos buscando, através do Mohan, diminuir um pouco dessas consequências todas e deixar organizado esse público para que possam, principalmente os portadores, poder, num curto espaço de tempo, ter acesso ao tratamento adequado e se ver livre da doença, tanto o portador quanto os familiares, porque, na verdade, a hanseníase é uma doença que ela acaba abalando toda uma estrutura familiar. Se você tem uma pessoa na família que é portador dessa doença, consequentemente, sofrem todos os que estão por perto. Deputado, então vamos lembrar as pessoas, data, horário, dia da reunião, quem deve participar, quem pode participar? Olha, a audiência pública vai ser realizada aqui no plenário da Assembleia Legislativa, na segunda-feira, dia 14 de setembro, às 14 horas, aqui no plenário da Assembleia Legislativa. E o nosso foco principal são as pessoas que são os portadores, os familiares, os filhos, as pessoas ligadas à área da saúde. Enfim, a audiência pública é aberta para todos, mas principalmente para esse público. Nós temos aqui vários contatos que nós estamos fazendo com pessoas que fazem o tratamento ainda hoje no Hospital São Julião, pessoas que até hoje ainda têm parentes e remanescentes no Educandário Getúlio Vargas. Nós estamos fazendo esse contato, mas você que conhece alguém, alguma família que tem algum caso ou que teve algum caso na família de ranceniano principalmente, venha para a audiência pública, convide. Vai ser uma tarde que nós vamos fazer um amplo debate a respeito dessa questão, dar todas as informações do que está acontecendo aqui no nosso estado com relação à organização do Mohan e à reivindicação dos familiares dos portadores de hanseníase quanto à indenização e os direitos que eles têm de ter as sequelas minimizadas dos reflexos dos portadores dessa doença. Bom, a TV Assembleia exibirá ao vivo a audiência pública no dia 14, às 14 horas, aqui no plenário Júlio Maia. Você não deixe de acompanhar.